Olá, o Justiça em Questão está começando e vamos falar do perigo de compras realizadas durante promoções ou datas comemorativas omitirem condições e detalhes valiosos para o consumidor. E você vai ver também, durante a pandemia, contratos de locação foram contestados na Justiça por empresários. O treinamento dado a mulheres em cumprimento de pena para lidar com processos históricos do Poder Judiciário Mineiro. A beleza da arte e da juventude e a adaptação de um evento tradicional do TJMG aos tempos de isolamento. E os nossos quadros que informam e detalham o judiciário para o cidadão. Então, fique conosco. Justiça em Questão começa agora. De um lado, o vendedor que precisa cumprir a meta de vendas. Do outro, o cliente, impulsionado pelo anúncio de oferta. As compras em promoções e datas especiais, muitas vezes, escondem condições específicas que podem pegar o consumidor de surpresa. Entenda na reportagem. Propaganda massiva, anúncios de preços atrativos e promessas de descontos que parecem incríveis. Foi assim que a Esther acabou fazendo algo de que se arrependeu. Porque às vezes eu comprei no calor do momento, né? Uma coisa que eu olhei e falei assim, não precisava de eu ter comprado isso. Aí acabou que fica parada, né? Assinar contratos sem ler traz o risco de gastar com algo que não vai ser usado. Na pressa e envolvida pela oferta, a dona Sônia acabou levando bem mais do que realmente desejava. Sem eu saber que eles enfiaram tudo debaixo do caixa, eu assinei. Quando eu cheguei lá em casa, tinha um plano de saúde. Eu falei, eu não comprei plano de saúde, eu comprei um celular. Aí fiquei de entrar no Procon, mas eu não consegui não, eu tô com vontade de entrar no Procon. Eu achei um abuso. Eles continuam fazendo isso com os outros, eu já vi. Ao fazer compras em épocas festivas e de grandes promoções, é importante que o consumidor fique ainda mais atento para não ser pego em ciladas. A dona Sônia, por exemplo, foi vítima da venda casada, uma prática recorrente que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela deve procurar o Procon ou o juizado especial para exigir a retirada do serviço vendido com o celular. Mas a especialista lembra que, além de ler o que se assina, é importante guardar os documentos. Ele deve apresentar a nota fiscal do produto. Nós frequentemente temos casos de consumidores que falam, eu não tenho mais a nota, eu tenho um comprovante, a fatura do meu cartão de crédito que comprova que eu comprei. A fatura do cartão de crédito já vai comprovar que você comprou, mas não vai comprovar o que você comprou. Então, se você não tiver essa nota, é como se você estiver abrindo mão do seu direito de poder reclamar futuramente. A Ana Paula já se decepcionou ao fazer compras em uma promoção sem atentar para as regras de troca. Sempre não tenho que trocar, às vezes ser obrigada a comprar uma coisa mais cara, entendeu? Para poder estar trocando aquela peça, aquele produto. Eu acho que a troca no final de ano é bem complicada. A troca não é uma obrigação, mas uma cortesia da loja. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor traz algumas regras a respeito dessa situação. Muitos comerciantes não fazem troca durante promoções, então no momento da compra, ele já tem que falar que não faz troca daquelas peças por ser uma peça de promoção. Não faz troca aos sábados, não faz trocas aos domingos. Ele tem que deixar as condições de troca bem claro para o consumidor. No caso de defeito ou vício no produto, independentemente de a loja trocar, o consumidor tem a seu favor a garantia legal. O artigo 18 do Código fala que o fornecedor ou fabricante tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Passado o prazo desses 30 dias, passa a ser um benefício, um benefício do consumidor exigir. Eu quero outro produto, eu quero meu dinheiro de volta, ou eu quero abatimento do preço. Passados 30 dias, é o consumidor que escolhe. O fornecedor pode chegar e falar para você, está aqui seu produto. Não, eu não quero mais. Dentro dos 30 dias, o fornecedor, ele que escolhe qual a melhor forma de resolver o problema. Passado, é do consumidor o direito de escolher. Algumas vezes, o melhor é seguir o conselho de quem tem experiência. Eu penso muito na hora de comprar. Acredito que, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, os orçamentos ficam mais apertados, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de comprar, ser um pouco mais assertivo no momento de fazer a compra, para evitar até ter que voltar para poder fazer alguma troca. Aprenda o significado daquelas expressões jurídicas pouco conhecidas aqui no quadro ABC do Judiciário. Patente de invenção.
é o título que formaliza o privilégio de um inventor sobre sua criação. Também é chamada carta patente ou carta de privilégio. Olá, você que assiste o Justiça em Questão. Vamos falar um pouco sobre os direitos das pessoas presas. De início, é importante registrar que os direitos das pessoas presas, eles se referem não apenas ao cidadão preso no curso do processo, antes de um julgamento definitivo, mas também ao sujeito definitivamente julgado e condenado. A ambos a lei assegura direitos fundamentais. Esses direitos basicamente decorrem da Lei de Execução Penal e das regras de Mandela estabelecidas pela ONU. Essas regras e esses direitos, eles partem de um pressuposto de que a pessoa que está presa está, por esta razão, submetida a um poder direto, a uma tutela direta do Estado. Isso faz com que o Estado tenha a obrigação de lhe assegurar todos os direitos que não tenham sido objeto de restrição judicial. Portanto, se a pessoa está presa, a liberdade foi restrita, mas todos os outros direitos têm que ser assegurados a essa pessoa por conta do Estado, que é quem mantém aquela pessoa em cárcere. Essa percepção inicial decorre do direito fundamental à integridade, que é assegurada a todo cidadão pela Constituição Federal, de modo que, por consequência do direito à integridade, qualquer forma de tortura é vedada, é proibida. Dentre os direitos, ao definir os direitos fundamentais, melhor colocando o tema, o que a legislação faz é estabelecer o direito à assistência material, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência educacional e social e assistência religiosa. Por conseguinte, todas essas facetas têm que ser atendidas pelo Estado. O Estado é obrigado a atender todas essas facetas do cidadão encarcerado, de modo que cabe ao Estado assegurar ao cidadão, por exemplo, alimentação e vestuário, tratamento médico, oportunidade de trabalho, períodos de descanso e de recreação. Todos esses direitos, a despeito da prisão, devem ser resguardados ao preso. Mais do que isso, é assegurada ao preso a prerrogativa também de manter as atividades que ele tinha fora do cárcere, desde que elas sejam compatíveis com a prisão. Sob enfoque do atendimento, da observância a uma assistência judiciária, a pessoa detida tem direito de se entrevistar com seu advogado, tem direito de fazer uma audiência com o diretor das unidades prisionais, ele tem o direito ainda de, por carta, reclamar o descumprimento de alguma liberdade sua que tenha sido violada no cárcere. Finalmente, sob aspecto de uma assistência social, os presos têm direito ainda à visitação. Esse conjunto de regras se presta a definir uma dignidade da pessoa humana submetida ao cárcere. Esses são, portanto, os direitos da pessoa presa. E no próximo bloco, detentas aprendem um ofício, o treinamento dado a recuperandas da APAC para lidar com documentos históricos. Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. O TJMG possui um acervo que guarda a história da justiça mineira. As recuperandas da APAC de Belo Horizonte estão sendo treinadas para higienizar processos para que os documentos sejam arquivados e preservados. Primeiro você tem que olhar se tem fungos ou não, cortar a tirinha dele, ou então a pregadura dele que é de metal, cortar e tirando folha por folha, passando a escovinha. A Pauliane Duarte tem na ponta da língua tudo que vem aprendendo com o treinamento para higienizar processos judiciais históricos provenientes de diversas comarcas mineiras. Ela e outras 16 internas da APAC Feminina de Belo Horizonte participam de um curso oferecido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, ministrado pela equipe técnica da Coordenação do Arquivo Permanente do TJMG.
O juiz, coordenador executivo do programa Novos Rumos, destaca a importância dessa capacitação para o presente e futuro dessas mulheres. As pessoas em privação de liberdade têm uma capacitação profissional para trabalhar nessa área tão sensível de cuidar de documentos. É uma capacitação de algo que depois que deixarem o sistema prisional podem até prestar esse tipo de serviço para outras entidades, já que essa é uma realidade nacional no momento. Durante as aulas, as alunas aprendem etapas complexas de preparação dos antigos autos. Aqui não é uma simples limpeza, pois consiste também na retirada de elementos metálicos e na correção de dobraduras e vincos. Equipamentos de proteção e instrumentos especializados devem ser usados durante o procedimento de limpeza dos documentos. Além da higienização, as recuperandas são orientadas a fazer uma análise específica de cada processo. Elas fazem também um diagnóstico, né? Com aquele olhar atento, elas vão perceber a presença de fungos, né? De algum outro tipo de micro-organismo e se há alguma infestação, né? De insetos vivos, né? Como cupins, brocas, os piolhos de livro. Então é extremamente importante essa primeira etapa para a preservação do documento. A Eliane Gomes se sentiu importante ao participar das aulas e garante que o que mais absorveu foi o senso de responsabilidade em relação ao tipo de documento com o qual vai lidar. Eu acho super gratificante e importante, né? Porque a gente está mexendo com uma coisa de processo de tribunal. Então, isso vê que a gente está tendo, assim, tendo um valor, né? A gente tem que ter a responsabilidade, né? Que a gente está mexendo com uma coisa importante, que é um documento histórico, né? A gente tem que tratar com carinho, com respeito, né? Seguir as normas do que a gente está aprendendo, né? Não fazer de qualquer maneira, assim, de qualquer maneira. Como que eu vou dizer? O empenho da gente de verdade, para que ali nada dê errado. Após o treinamento, as recuperandas receberão do arquivo permanente remessas do material a ser higienizado. Cumprida a tarefa, o processo vai para o galpão do arquivo permanente do TJMG, onde poderá ser digitalizado. A perspectiva é que esse trabalho seja expandido para outras unidades da APAC em Minas Gerais, em uma parceria que beneficia não só quem está em cumprimento de pena. A cada 3 dias que estão dedicando a essa atividade tão cuidadosa, laborterápica, por assim dizer, estarão diminuindo um dia de sua pena. Todos estão ganhando. A sociedade, as pessoas em privação de liberdade e a sociedade como um todo, que o Tribunal de Justiça mantendo um arquivo dessa natureza e dessa envergadura à disposição dos pesquisadores e daqueles que necessitarem no futuro. Acredito sinceramente que todos os recuperandos das APACs têm muito a aprender a doar no cuidado com os processos. Enquanto aprende a higienizar processos, a Pauliane faz uma reflexão sobre a transformação pessoal que quer para a sua vida. Se pudesse voltar atrás no passado, fazer uma limpeza geral, sabe? De amizade, peneirar tudo de ruim. Eu não estaria aqui, né, nesse momento, né, presa longe das minhas filhas, longe da minha família, mas pelo menos com dignidade, né? E bora pra frente. Folha por folha, muita dedicação para mexer, mostrar que eles não escolheu nós errado, escolheu certo. A cantata de Natal do TJMG já faz parte do calendário de atividades da capital mineira. Mas neste ano, o público foi um pouquinho maior. Aumentou só para mais 26 estados. A cantata do Tribunal de Justiça de Minas Gerais chega à 7ª edição com seu formato modificado. Em 2020, a exibição vai ser virtual, atingindo o Brasil inteiro. E, por sorte, foi possível manter o tema escolhido, o Natal ao redor do mundo. Eu acho que daria essa possibilidade, né, do coral cantar em várias línguas e a gente trabalhar elementos musicais diferentes nas peças. E aí surgiu essa ideia e a gente começou a trabalhar. E aí veio a pandemia e a gente já estava com esse roteiro.
E, por incrível que pareça, a gente conseguiu adaptá-lo para esse novo formato e fizemos na íntegra a nossa viagem aí pelos continentes, né, da forma que a gente tinha imaginado. Foi agendada uma gravação no famoso Palácio das Artes, no centro da capital mineira, para fazer o público viajar pelo mundo sem sair do sofá. Acho que foi um tema assim, muito propício, né, agora, porque o mundo todo está passando por isso. E a cantata, o objetivo dela é levar alegria e felicidade, né? Então, por mais que a gente esteja passando por esses momentos de dificuldade, o nosso objetivo é trazer um pouco de paz, de alegria e realmente encerrar esse ano, né? Com um alto astral, né? Então, com pra cima, assim. A gente trouxe várias músicas de vários continentes, de vários países, para poder mostrar essa diversidade, né? E trazer mesmo esse olhar para o mundo, né? O projeto tem aproximadamente 280 participantes, mas em razão da pandemia, esse número foi reduzido para 180 integrantes, alguns em situação de vulnerabilidade social. E para a cantata, apenas 18 deles, só os maiores de idade, que já completaram 18 anos, puderam ficar aqui no palco do Palácio das Artes. Os demais gravaram vídeos em casa mesmo, com um celular, e depois serão editados. Todos os meninos gravaram no celular, cada um gravou o seu próprio vídeo e me mandaram. No total, foram 1.670 takes individuais, pequenos vídeos que eu tive que juntar para fazer esse vídeo de 30 minutos. E a ideia é que eles pareçam que estão juntos o máximo possível. Para o espetáculo acontecer, o aprendizado dos integrantes da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG também teve que sofrer adaptações. Essas crianças estudam o ano inteiro, porque não foi interrompido as aulas durante esse ano. Elas foram virtuais. Então, quando chega esse momento da cantata, é o momento da realização maior de todo um ano. É a alegria maior que eles têm de apresentar ao público o que eles aprenderam o ano inteiro. E isso nós vamos proporcionar a eles com muita alegria. O evento foi realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e com o Governo do Estado. Durante 40 minutos, os jovens atendidos pelo TJMG vão se transformar em mensageiros de dias melhores. Nós estamos todos carentes aí, restrito aos nossos espaços internos, né, das residências. E nesse momento, esses jovens buscaram uma forma e são instrumentos, né, de levar uma paz, uma esperança, um alento a todos aqueles que estão em casa com uma maravilhosa cantata. O resultado você confere hoje, às 7 da noite, no canal TJMG Oficial no YouTube. E no próximo bloco, o pagamento do aluguel de imóveis que ficaram fechados durante a pandemia vira caso de justiça. Não saia daí, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A pandemia de Covid-19 trouxe desafios para os comerciantes. A dificuldade para cumprir o contrato de locação, por exemplo. Muitos empresários têm buscado a justiça para solicitar a suspensão do pagamento ou a redução dos valores dos aluguéis acordados nos contratos. Entenda como esses casos vêm sendo analisados. O comércio tem sofrido com as restrições à circulação de pessoas e a redução dos horários de funcionamento causados pela pandemia do coronavírus. Com a diminuição no faturamento, empreendedores que alugam local onde desenvolvem as suas atividades passaram a procurar os proprietários dos imóveis para negociar desconto ou mesmo solicitar a suspensão dos aluguéis durante este período excepcional e transitório. É fato que o locador precisa da renda e o locatário do espaço adequado para trabalhar. Assim, o momento pede compreensão e negociação. É o que acontece numa das maiores atrações belo-horizontinas, o Mercado Central. A gente procurou os donos do imóvel e eles atendeu a gente direitinho, entrou num acordo com a gente, abaixou, reduziu o valor para a gente pagar. Explicamos para ele a situação que estava o mercado, não tinha cliente, né? Estava todo parado. Aí ele entrou, concordou com a gente de abaixar, reduziu 50% do nosso aluguel. O momento é negociação, cabeça baixa, pé no chão,
muita compreensão. O que nós estamos fazendo? Renegociando as coisas. Até 70% a menos do que a pessoa nos pagava. Porque a gente reconhece que o momento é difícil, que não é nosso, o mundo inteiro vive, por exemplo, uma turbulência muito grande. A renegociação extrajudicial dos contratos, pautada no bom senso das partes envolvidas, é o caminho mais indicado para que nenhum lado se sinta mais prejudicado. Mas quando isso não acontece, é possível acionar a justiça. Desde 1991, que a Lei 8245 já autoriza essa revisão de condição do aluguel em face de se o valor do aluguel estiver desproporcional ao mercado. A pandemia por si só não é o motivo. O motivo é o desequilíbrio na relação do valor do aluguel com a situação atual de mercado. Mas não havendo essa solução negociada, não havendo esse acordo entre locador e locatário, aí o judiciário pode intermediar e fixar aí uma redução, né, ou um equilíbrio entre as partes, pelo menos até que dure a situação momentânea que nós estamos vivendo aí, que é a restrição de circulação de pessoas, a restrição do funcionamento de determinados tipos de comércio, né? Aí, então, o judiciário pode construir uma solução não tão desejada para as duas partes, mas pelo menos para manter a continuidade do negócio, da relação locatícia. Confira agora as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os pais de uma criança de 3 anos que morreu em um acidente de trânsito serão indenizados em R$ 176 mil, além de uma pensão mensal relativa ao período em que ela completaria 14 até os 71 anos. A pensão é uma forma de reparar uma possível ajuda que um filho poderia oferecer a seus pais. A decisão é da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença de primeira instância da comarca de Divinópolis. A criança viajava junto de uma tia em um ônibus de excursão com destino à cidade de Aparecida do Norte. Próxima à cidade de Oliveira, o veículo encontrou outro que trafegava na contramão. Para evitar a colisão, o motorista chocou o ônibus contra a base de um viaduto da linha férrea. A criança perdeu a vida no momento do acidente. Os magistrados entenderam que ficou comprovado que os pais sofreram grave abalo psicológico porque necessitaram de tratamento para superarem a dor da perda de um filho tão jovem. O motorista e a companhia de seguros devem responder solidariamente. A segunda Vara Cível de Belo Horizonte determinou que a Fundação Libertas de Seguridade Social pague mais de 16 mil ao Hospital Madre Teresa. O valor foi gasto com materiais utilizados na cirurgia de uma segurada. A paciente precisou se submeter a uma cirurgia urgente no cérebro. O procedimento foi autorizado pelo seu plano de saúde. Entretanto, a consumidora recebeu um e-mail da tesouraria do hospital com a cobrança de R$ 16.300 referentes a 2 instrumentos utilizados na cirurgia. De acordo com o hospital, a seguradora negou a cobertura desses materiais sob a alegação de que não houve justificativa para o uso. O magistrado entendeu que não se sustenta a hipótese alegada pela seguradora e a não cobertura do custo com os instrumentos cirúrgicos viola os princípios de boa-fé e de proteção do consumidor. A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou decisão liminar e manteve autorização para que o pai de uma criança plante, cultive, extraia e mantenha em sua posse o óleo da planta cannabis sativa. O TJMG concedeu salvo-conduta ao menino, em nome de quem o habeas corpus foi impetrado, e a seu responsável, com o objetivo de impedir constrangimentos ilegais e eventuais interrupções do tratamento. A criança, atualmente com 12 anos, sofre de epilepsia refratária e autismo severo decorrentes da síndrome de Dravet, já tendo sido internado 48 vezes, sendo 14 delas em unidades de tratamento intensivo. A Justiça entendeu que, apesar de a legislação atual autorizar a manipulação do remédio apenas por profissional farmacêutico e a venda em farmácias estar condicionada à apresentação de prescrição médica, o valor ainda é extremamente alto e pouco acessível para a maioria da população. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão.
Ou então veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.